Vamos nos colocando nessa noite diante da presença de Nossa Senhora. Nós estamos aqui nesse local que se chama Sede Mariana. Então, esse local ele já recebe o título de ser um lugar de Maria. Então, que nós possamos entregar essa noite a Nossa Senhora, para que nós estejamos no colo da Mãe, para que nós estejamos envolvidos no seu manto e para que nesse local triunfe a glória de Deus, para que nesse local ocorra a graça do Senhor. E a ela nós recorremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Repita comigo essa oração. São Miguel Arcanjo, São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes, e ciladas do demônio, subjugue-o Deus, insistentemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno, a Satanás, e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Podemos sentar, gente. Muito bem. Pessoal, só antes de começar então esse ensino dessa noite, né, meu nome é Fábio, né, para quem não me conhece, quem me conhece também é Fábio, né, não muda muita coisa. Estou no movimento da Renovação Carismática Católica, graças a Deus, gente, aqui na cidade, praticamente desde o início. Devo muito à renovação, eu digo, né? Devo muito à renovação e pretendo, né, seguir caminhando dentro da Renovação Carismática Católica até o fim da minha vida. Porque a Renovação Carismática Católica me mostrou aquilo que tem de mais precioso nesse mundo, que é Jesus Cristo. Então, sou católico, né, digo assim, graças à renovação. Claro, ser católico é muito maior do que ser da renovação, mas foi da Renovação Carismática Católica que Deus quis usar para me trazer para a igreja. Eu sei que Deus faz isso com muita gente, né? Assim como usa, né, do pessoal do acampamento, muitas vezes para trazer, do pessoal da Legião de Maria, de alguma pastoral, para trazer para a igreja, mas Deus me trouxe pela igreja, pela renovação. Então, né, eu sirvo na renovação com muito amor, né, carregando as cruzes do dia a dia, mas a gente procura sempre se esforçar para estar caminhando junto com Deus. Muito bem, gente, nós estamos hoje na nossa segunda etapa do seminário. Na semana passada, vocês ouviram falar sobre o semeador, né? A parábola do semeador. Por que começa com a parábola do semeador? Justamente para nós irmos preparando o terreno do nosso coração para essa semeadura, vamos dizer assim, da palavra de Deus, que é o seminário.
né? Então, a parábola do semeador, ele fala, e eu digo assim, eu sempre gosto de falar que nós temos que rezar em cima da parábola do semeador, porque a parábola do semeador, ela traz para nós os 4 tipos de terreno, que muitas vezes se encontra dentro da gente, né? Então, são os nossos inimigos, né? A palavra que cai na beira do caminho, que está lá em Mateus 13, que é aquela que o demônio vem e rouba, né? Distração, pela nossa distração. O nosso primeiro inimigo, o demônio. Tem o segundo inimigo que nós temos, são as coisas do mundo, né? A palavra que cai no meio dos espinhos, ela até cresce, mas é sufocada pelos espinhos. É o mundo por aí, né? Os cuidados com as coisas materiais, exagerar demais as coisas materiais. E temos o outro inimigo, né, que é aquela semente que cai e produz até ela começa a germinar, mas ela não tem profundidade, porque o solo é pedregoso. Esses somos nós, né? São os 3 inimigos da nossa alma, né? O demônio, as coisas do mundo, as coisas passageiras, e somos nós mesmos. E é interessante de tudo isso que Santo Inácio de Loyola diz que o pior desses inimigos somos nós mesmos, não é o demônio, não são as coisas do mundo, que a maior vitória que a gente tem é quando nós conseguimos nos transformar, permitir que Deus nos transforme. E realmente essa é a nossa luta, essa é a nossa luta para nos santificarmos, para sermos moldados de acordo como Deus é. E aí que tem uma importância muito grande a presença de Nossa Senhora, que nós rezamos aqui no início. Porque Nossa Senhora, como diz Santo Agostinho, ela é a forma de Deus. É a forma de Deus, ou seja, quando Deus quis vir ao mundo, qual foi a forma que Ele usou? Foi Maria. Então, assim também como São Luís de Montfort vai dizer, né, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele vai dizer assim que se uma mulher concebesse e desse à luz para apenas uma cabeça, isso seria uma aberração, né? Então ela dá luz à cabeça e dá luz ao corpo. Então assim São Luís diz que Maria, ela deu à luz a Cristo, cabeça da igreja, e também está dando à luz ainda ao corpo de Cristo, que somos nós. Então precisamos dessa forma de Deus. Precisamos dessa forma de Deus. Sim, né? Foi Deus que escolheu Nossa Senhora para ter tanta glória, né? E ser a mãe da igreja. E para nós eu acredito que não cabe questionar. É muito mais fácil nós aceitarmos esses desígnios de Deus. E muito bem, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus, né? Então, se quiserem, quem trouxe o caderno aí, quiser anotar, né? O tema dessa nossa pregação de hoje é o amor de Deus, desse ensino. E assim, gente, eu quero convidar vocês para que nós possamos pegar uma passagem na Bíblia. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 16. 1 João 4, capítulo 16. Na Bíblia Ave Maria, edições Ave Maria, página 1552. Okay? Se alguém tem a Bíblia da edição Ave Maria. Se for em outra edição, aí eu já não sei dizer para vocês, mas lá no finalzinho da Bíblia, pouco perto do Apocalipse, né? Nós temos 1 João, 2 João, 3 João, daí tem Judas e Apocalipse. Então é um dos últimos livros da Bíblia. Isso. Versículo 16. Todo mundo achou? Então vamos lá. Diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco.
Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Palavra do Senhor. Veja, gente, vocês sabiam que essa é a única definição de Deus que existe na Bíblia? Tem essa mesma definição, tem também ali no versículo 8, um pouquinho para cima, tem essa mesma definição, João repete 2 vezes. Mas é a única definição de Deus que existe na Bíblia, é essa: Deus caritas est, né? Deus é amor. E veja, gente, que maravilha, ou seja, o ser de Deus, gente, ele é amor. O ser de Deus é amor, e isso é uma verdade de fé que é falado para nós, está no catecismo. O catecismo fala sobre isso, né? Também falando sobre Deus é amor, e no catecismo se encontra, né? Se alguém tem o catecismo da Igreja Católica, do parágrafo 218 ao 221, que fala justamente sobre essa questão do amor de Deus, que é uma verdade, gente, é uma verdade de fé. E é uma verdade de fé que nós, infelizmente, muitas vezes desconfiamos. E desconfiamos demais. Muitas vezes nós temos medo de Deus. Nós desconfiamos de Deus. Nós desconfiamos que Deus quer o nosso bem. Nós desconfiamos que Deus quer o melhor para mim. Nós desconfiamos que o que Deus quer para mim é melhor do que aquilo que eu mesmo quero para mim. Nós desconfiamos. Isso tudo, meus irmãos, eu não vou entrar muito em detalhe agora, mas isso tudo é por causa do pecado, que será o tema da semana que vem. Tá bom? Então é o pecado que fez isso, né? Só para dar um exemplo para vocês, é a passagem lá do jardim do Éden, quando Adão e Eva estavam, né? Diz a palavra de Deus que eles andavam nus e não tinham vergonha. E quando eles cometem, que eles desobedecem a Deus, ou seja, que eles cometem o pecado, a primeira atitude de Adão e Eva vai ser o que? Se esconder de Deus. Ouvimos os teus passos e fugimos de ti. Então, o pecado nos leva a isso. O pecado, infelizmente, nos leva a ver Deus de um jeito que Ele não é. Do jeito que Ele não é. Porque Deus é amor. E é sobre isso que nós vamos trabalhar bastante, né, meus irmãos, nessa noite. Se nós pegarmos a questão da história do mundo, gente, a gente percebe isso. Né, lá no livro do Gênesis, no capítulo 1, se nós pegarmos o livro do Gênesis, nós vamos ver lá capítulo 1 a criação. Então fala propriamente que Deus foi criando todas as coisas. Primeiro Deus cria a luz, e vai criando todas as coisas no planeta, vai criando a terra, separa a terra do céu, separa as águas da terra, vai fazendo tudo, vai criando todos os animais, né, todas as plantas, tudo aquilo que o mundo é hoje. E quando chega no 6º dia, né, Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, o homem e a mulher. Diz: o homem e a mulher foram criados, né, à imagem e semelhança de Deus. E ser criado à imagem e semelhança de Deus é sermos criados no amor. Mas por que Deus nos criou, gente? Deus, Ele é um ser, vocês não se espantem com o que eu vou falar aqui, Dom Henrique Soares falou. Dom Henrique Soares é um bispo lá de Palmares, ele falou assim, aqui é um conceito filosófico, tá bom? Mas não se assuste com isso. Ele falou assim que Deus não existe, tá bom? Não se assuste de início. Ele falou assim, porque existir determina um início e um fim, um período. E Deus não tem um início, Deus sempre existiu. Então por isso que Deus se apresenta lá na sarça ardente dizendo: Deus é. Ou seja, Ele é aquele que é, ou seja, Ele sempre existiu, né? Contrariando um pouco aqui, mas só para a gente tentar entender. Ele sempre existiu. Mas nesse sempre existir de Deus, o que Ele fez? Chegou um tempo, gente, que Deus, Ele criou, né? Deus é o Deus da vida, e Ele criou aqui, para nós no caso, Ele nos criou como um transbordamento do amor. Um transbordamento do amor, ou seja, aquela questão de Deus não querer ficar sozinho, ou seja, Deus, Ele nos criou. E nos criou a sua imagem,
a sua imagem e a sua semelhança. E tem algo, gente, na Bíblia que eu acho maravilhoso. Eu quero convidar vocês a pegar uma outra passagem, no livro dos Salmos, o Salmo 138. Se a Bíblia não for a edição da Ave Maria, gente, o Salmo vai ser o 139, tá bom? A Bíblia Ave Maria, ela pega o texto de origem latina, né, a chamada Vulgata, traduzida por São Jerônimo, e as demais edições da Bíblia pegam aquilo que vem do grego, tá bom? Então, por isso que dá essa diferença nos Salmos, mas é só uma divisão que tem lá no começo dos Salmos que faz essa diferença. Então, na Bíblia Ave Maria, Salmo 138, se for outra Bíblia, Salmo 139. Na página, versículo 13 ao versículo 16. Salmo 138, versículo 13 ao versículo 16. Bíblia Ave Maria, página 770. O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia, né, gente? Um livro de oração, que nos indica também que a gente deve rezar bastante, né? Então diz assim: fostes vós quem? Deus, que plasmastes as entranhas de meu corpo. Vós me tecestes no seio de minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias. Conheceis até o fundo a minha alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado desde antes que um só deles existisse. Palavra do Senhor. Gente, veja essa parte aqui. Veja, esse é um salmo de Davi, né? Existem várias pessoas que compuseram o livro dos Salmos. A maior parte deles foi Davi, né, o rei de Israel. Mas existe, por exemplo, os salmos de Asaf, né, que era um mestre de canto de Davi. Mas aqui a gente pega, no caso, né, esse salmo que é um salmo de Davi. Veja, Davi, ele tinha um coração totalmente, um coração moldado ao coração de Deus. E veja o que Davi diz. Olhe, gente, quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o que Davi está dizendo? Fostes vós que plasmastes. O que é isso? Modelar. Foi Deus que modelou as entranhas do meu corpo. Foi Deus que me teceu no seio de minha mãe. Nessa época aqui, gente, que foi escrito esse salmo, é mais ou menos o ano 1000 antes de Cristo. Nessa época, gente, até o período da Revolução Industrial, a principal atividade que as pessoas faziam eram atividades manuais, eram atividades artesanais. O que é uma atividade artesanal? Atividade artesanal é diferente das atividades da produção que nós temos hoje, que é uma produção industrial ou manufaturada, né? A atividade artesanal, o que ela envolve? Envolve o trabalho manual. Veja o que o rei Davi está dizendo: fosses vós que me tecestes no seio da minha mãe. Gente, não sou eu que estou falando isso, é a palavra de Deus. Quando você estava no ventre da sua mãe, olha que lindo isso, gente. Quando você estava no ventre da sua mãe, o que acontecia? Você foi formado dentro do ventre da sua mãe pelas mãos de Deus. Deus tocou em você. Não é maravilhoso isso? O jeito, as características do teu corpo, né? Deus me fez desse jeito que eu sou, né? O jeito que eu tenho aqui na questão dos meus cabelos, meus olhos, meu nariz, meus dentes, tudo, gente, tudo foi feito, eu fui tecido, eu fui criado por Deus desse jeito. E mais ainda,
Deus colocou a sua mão no ventre da minha mãe quando ela estava grávida para me formar. Por isso que o Papa Paulo VI vai dizer lá na encíclica Humanae Vitae, né, que o homem e a mulher, eles são co-criadores com Deus, ou seja, Deus usa do homem e da mulher, né, no ato conjugal para formar um novo ser humano, mas Deus também forma. E aqui eu acho curioso assim, gente, hoje em dia nós temos, infelizmente, no nosso mundo, uma questão de uma padronização da questão da beleza. Né? A padronização da beleza, né? Augusto Cury comenta alguma coisa sobre isso, aquele psiquiatra bem famoso hoje por causa da quantia de livros que ele escreveu e vende, né? Então ele comenta justamente isso. Ele fez um comentário uma vez, estava vendo uma pregação dele na Canção Nova, não uma pregação, mas um ensino, e ele falou algo muito interessante. Ele falou que, inclusive tem um livro dele chamado A Ditadura da Beleza, que hoje em dia existe uma padronização da beleza, e ele falou assim, né, porque eu sei que geralmente isso aqui talvez sirva mais para as mulheres, mas para os homens também, que ele falou assim que é um absurdo no mundo de hoje, pessoas que estão pelo menos 10 quilos abaixo do peso mínimo serem chamadas de modelo. De modelo. Ele falou, não é modelo de nada, não é modelo nem de saúde. Isso é um médico falando. Tá bom que falou isso, não fui eu estou aqui fazendo a reprodução da fala dele, né? Então, serem chamadas no caso de, ou seja, serem modelos, receber esse nome, né? Ou seja, serem extremamente magras, e ele falou assim, também uma outra coisa que deu a entender, ele não foi extremamente direto nisso, mas deu a entender assim, que quem faz hoje a padronização da beleza feminina são os estilistas. E vocês sabem que no mundo da moda uma boa parte dos estilistas, não todos, mas uma boa parte dos estilistas são homossexuais. Então a beleza feminina tem sido ditada por homossexuais. E tem feito quantas mulheres escravas da questão do culto ao corpo. Assim, que queria emagrecer, claro, emagrecer é importante, eu preciso, inclusive, mas o emagrecer ele é importante, gente, mas assim, sem que isso vire uma doença, sem que isso vire uma obsessão. Então, veja, Deus, e essa questão da beleza, gente, ainda roubando a fala do Augusto Cury, ele dizia assim, que essa questão da beleza, ela é algo muito pessoal de cada indivíduo. É como gosto. Por exemplo, eu gosto, por exemplo, vamos dizer assim, eu gosto de comer feijão e arroz. Né? Outro diz, eu não gosto de comer feijão, né? Prefiro comer outra coisa. Eu gosto de determinado tipo de música. Né? Eu gosto, por exemplo, vamos dizer assim, de música clássica. Outro fala, não, eu gosto de música sertaneja. Tá vendo? São coisas diferentes. E a beleza, ela é assim, a beleza ela não tem um padrão global. A beleza é algo individual. Uma pessoa que alguém pode não achar tão bela, o outro pode achar ela muito bela. Então, por que, gente? Porque a gente fala isso, né? Que a gente tem visto tanta gente que não se aceita. Não se aceita. Eu vou falar uma coisa para vocês, vou confessar uma coisa para vocês. Né? Porque o modelo, por exemplo, de mulher que tem hoje como mulher bela é a mulher alta, né? Não estou falando que as mulheres altas são feias, não, mas eu acho mais bonitas as mulheres baixinhas. Verdade. Tô falando, tem mais algum homem que gosta de mulher baixinha aí? Levanta a mão. Olha lá, ó. Viu? Quem gosta mais das mulheres altas? Levanta a mão. Não tem vergonha. Olha, lá não vale, viu? Mas enfim. Gente, por que eu estou falando isso? Veja, pelo seguinte, é para vocês verem que essa questão é uma questão de gosto. Sabe, não é uma questão assim, programada que o mundo vai ditar, o padrão de beleza tem que ser isso, e quanta gente se escravizando pelo padrão de beleza. É importante cuidarmos da saúde do corpo? Claro que é importante, o nosso corpo, ele é um dom de Deus, ele é sagrado, ele nos foi dado por Deus, né? Mas temos que tomar um cuidado de não transformarmos o culto ao corpo numa idolatria, ou seja, de nós cultuarmos o nosso corpo e deixarmos Deus de lado.
Foi Deus que criou, né? As belezas, vamos dizer assim, são diferentes, gente. São diferentes. Então, pessoal, essa questão que nós... veja quanta gente hoje não se aceitando, né? A gente vê quantas pessoas, gente, que tem hoje em dia, né, que não se aceitam do jeito que são, né? Fazem lá uma cirurgia que de vez em quando nem precisava fazer, né? Vamos dizer assim, para tentar melhorar o nariz, né? Eu não gosto do meu nariz, vou lá dar uma recalibrada do meu nariz. Meu irmão, sendo esse nariz grande ou pequeno, foi Deus que o criou. Aceite. Ok? Eu não gosto da questão do meu cabelo, né? Então vou fazer o meu cabelo diferente, né? Gente, foi Deus que o criou. Eu não vou falar o nome da santa aqui, mas eu tinha uma aluna, gente, tinha um cabelo lindo, 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 encaracolado, comprido. Eu falei para ela, por favor, você não entre na moda de hoje de você alisar o cabelo. Infelizmente ela alisou, não me deu bola, né? Mas o cabelo dela era um cabelo lindo, crespo, sabe? Crespo, porque, gente, tem o toque de Deus ali, né? E aquilo que eu digo para vocês, isso independe muitas vezes da questão, um pode achar bonito, o outro pode não achar, mas não existe uma padronização, né? Então olhos, né? As pessoas falam bastante da questão de olhos, o olho azul é bonito, o olho verde é bonito. Eu acho o olho preto, né? O castanho escuro, não sei se é preto que fala, eu acho super bonito o olho preto, eu acho que destaca bastante a pessoa. Estou falando do meu gosto aqui para dizer para vocês, mas veja, gente, foi Deus que criou assim, ok? Foi Deus que criou assim. O tipo do corpo, a forma do corpo, a altura. Então, meu irmão, você não fica assim que nem diz aquele, sendo complexado pela questão do corpo. Né? Esses dias eu estava passando, eu gosto de ver muito eu gosto de escutar muita pregação no YouTube, eu geralmente coloco lá, que nem eu falo, eu afundo, né, o canal do Padre Paulo Ricardo, de tanto que eu escuto o Padre Paulo Ricardo, gosto mesmo, né, e outros, né, Padre Duarte Lara, o professor Felipe Aquino, o Moisés Rocha, a comunidade Filhos de João Batista, então gosto de escutar. E ali você sabe que no YouTube de vez em quando tem o vídeo e daí tem a sugestão de vídeo, né, o próximo sugestão de vídeo. E daí teve num programa do Danilo Gentili, porque daí o Danilo Gentili entrevista, né, o padre Reginaldo Manzotti, o padre Fábio de Mello, essas pessoas, e daí tinha lá uma entrevista ao quem humano. Quem que é o quem? Falando. O quem é aquele bonequinho que é não sei se me corrijam aí, o namorado da Barbie, né? O quem humano. Gente, o homem está desfigurado por causa de cirurgia plástica. Desfigurado. Ou seja, por quê? Porque ele quis se tornar, veja, gente, que coisa doentia, diabólica, desculpe. Ele quis se tornar igual quem? Ele quis se tornar igual um boneco. Ele quis se tornar igual um boneco. E fez isso. Claro, Deus permite que isso aconteça, mas é uma questão de cura interior muitas vezes, da pessoa deixar se curar, de saber que do jeito que você é, meu irmão, você é amado por Deus. Que Deus não coloca condições para te amar. Aqui é outro ponto importante. Deus nos ama com amor incondicional. O que é amor incondicional? Não põe condições. Veja, nós seremos salvos, claro, por mérito. Nós temos que ter mérito para chegar à salvação. Mas para nós sermos amados por Deus, nós não precisamos de mérito. Qual é o mérito da salvação? O mérito é eu procurar viver aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, né? Eu configurar a minha vida, a vida de Cristo. Então eu tenho que, pelo menos, querer, buscar. Deus vai me ajudar, Deus vai fazer tudo por mim nesse sentido, se eu quiser. Mas a questão do amor de Deus, Deus nos ama não por mérito, mas pelo que nós somos. E o que você é, meu irmão? Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não precisa fazer nada para Deus te amar. Você não precisa ser santo para Deus te amar. Mas claro que Deus quer que você seja santo, porque isso é o melhor para você. Mas você não precisa.
desde de um grande pecador até um grande santo, Deus ama da mesma forma porque é filho. Então Deus não põe condições para te amar. Muitas vezes as pessoas acham assim, não, Deus vai me amar se eu for bonzinho, se eu for na igreja, se eu cumprir os mandamentos. Meu irmão, Deus quer isso para você, com certeza. Mas Deus não vai te amar. Deus não vai deixar de te amar se você deixar de fazer essas coisas. Deus vai te amar sempre. E mesmo, gente, olhe, por isso que Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é essa liberdade que nós temos de estender a mão para aquilo que a gente quer, para as coisas boas e para as coisas ruins. Por que Deus fez isso conosco? Porque nos ama. Deus não nos fez aqueles bonequinhos de fantoche, né? Que fica lá, levanta o dedinho aqui, levanta a perna, né? Não, Deus não fez isso com a gente. Deus nos deu liberdade da gente fazer nossas escolhas. Infelizmente, por causa do pecado original, nós somos como que puxados para baixo, né? Puxado para baixo. Mas o amor de Deus por nós, gente, ele é incondicional. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Que bênção, né? Meu irmão, você pai e mãe, quem não é pai e mãe ainda, né, que tiver essa graça de ser, né, pai ou mãe. O catecismo da igreja, gente, antes de falar do catecismo, eu quero perguntar, você ama teu filho, tua filha? Sim, né? Teu filho precisa fazer alguma coisa para você amar ele? Não. Ele não precisa fazer nada, tá bom? Sabe o que o catecismo da igreja diz? Lá pelo parágrafo 220, ele diz assim, que o amor de Deus, ele é maior do que o amor humano. Ou seja, sabe o jeito que você ama teu filho, você pai, que você é louco por causa do seu filho, que você é louco por causa da sua filha, você tem vontade de cuidar, proteger dele sempre. O amor de Deus por você é maior do que isso. Você tem capacidade de imaginar isso, gente? E é você que está aqui, somos todos nós, ou seja, Deus nos ama de um jeito incomensurável, não tem gente como medir o amor de Deus, é impossível medir o amor de Deus, é um amor grande demais para conosco. Veja ali, vamos voltar um pouquinho, no Salmo 138 mesmo, só vira a página ali, quem está com a Bíblia de São Ave Maria, versículo 2, aliás, versículo 1, versículo 2, até o 5, Salmo 138, do 1 ao 5, diz assim, Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos, quando ando e quando repouso, vós me vedes. Observais todos os meus passos. A palavra ainda me não chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão. Ou seja, gente, Deus sabe de todas as nossas ações, mas não da forma como nós escutamos o mundo falar, que Deus, Ele sabe das nossas ações para nos condenar. Não, Deus sabe das nossas ações porque, gente, porque Ele se interessa por nós. Deus sabe das nossas ações porque Ele nos ama. É por isso que Ele sabe. É como aquela pessoa apaixonada, né, que nem a gente costuma dizer, né, namoro novo, né? Então a pessoa quando está em namoro novo lá, que está assim bem naquela fase do apaixonado, que não pode perder depois também, né, gente? Tem tudo isso. Mas assim a pessoa fica, né? Se desse para visualizar os coraçãozinhos, né? Visualizava, cheio de coraçãozinho em volta, a pessoa ficar pensando e achando onde é que ele está, agora está trabalhando, ou agora está estudando, ou agora está, né? Fica imaginando a questão da pessoa. Deus, gente, Deus, Ele não fica imaginando, Deus sabe do nosso coração, Deus sabe daquilo que nós fazemos. Então Deus, Ele tem esse amor extremamente grande para conosco.
Queria convidar vocês para que nós pudéssemos pegar uma outra passagem bíblica. Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 5. Isaías 43, do 1 ao 5. Na Bíblia Ave Maria, página 996. Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Só quero fazer uma nota aqui. Vocês sabem que Jacó e Israel é a mesma pessoa, né? Mesma pessoa. Ou seja, Jacó foi aquele homem, aquele patriarca, que teve 12 filhos, e desses 12 filhos deu nome às 12 tribos de Israel. Entre eles José do Egito, que é o mais conhecido. Mas é a mesma pessoa. Mas designa uma pessoa e designa um povo, tá bom? Então, ao mesmo tempo, né, na Bíblia designa uma pessoa e um povo. E aqui, gente, quem é esse povo? É o povo escolhido de Deus. É a pessoa eleita de Deus. Ou seja, é você também. Então, quando diz assim, e agora eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel, você pode colocar teu nome ali. Aquele que te criou, Fábio, que te formou, Fábio, aquele que te formou, Adriano, te criou, Adriano, aquele que te criou, Maria, te formou, Maria. Você pode colocar teu nome aqui tranquilamente. Olha o que diz a palavra de Deus: nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Do Oriente trarei tua raça, e do Ocidente eu te reunirei. Veja, gente, o que Deus está dizendo aqui. Você é precioso aos meus olhos, eu te aprecio e te amo, permuto reinos por ti, entrego nações em troca de ti. Gente, o amor de Deus, como diz lá no livro do profeta Oséias também, ele é um amor ciumento. Deus tem ciúme de nós. Você é capaz de entender isso? Ou seja, como diz o Padre Zezinho, um Deus apaixonado, né? um Deus que chega ao ponto da questão do ciúme por nós. Mais uma passagem ali, gente, aqui em Isaías, pertinho ainda, né? Vira ali no capítulo 49, versículo 14, 15 e 16. Isaías 49, capítulo 14, 15 e 16. Diz assim, página 1006, né, na Bíblia Ave Maria. Sião dizia, o Senhor abandonou-me. Quem é Sião, gente? Sião é Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela é construída em cima de um monte chamado Monte Sião. Ok? Então, Sião quer dizer o local dos escolhidos de Deus. Somos nós, novamente. Olha, Sião dizia, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos, tenho sempre sob os olhos tuas muralhas.
Né? Veja, gente, de vez em quando a gente fala isso, a gente acha que Deus se esqueceu da gente. Né? Não, Deus não esqueceu. E muitas vezes Deus permite que a gente tenha as nossas lutas, e como Deus dizia a Santo Antão, né? Santo Antão era um santo lá do deserto, dos padres do deserto, do início da igreja. Antão é um termo que, vamos dizer para nós, é como se fosse um aumentativo de Antônio, tá bom? Não é Antão de bicho, que nem tem gente que pensa. Não, é um aumentativo de Antônio. Para nós aqui seria mais ou menos tipo um Tonhão, né? Então, uma coisa mais ou menos assim. Então Santo Antão, ele reclamava de vez em quando de Deus, porque Santo Antão era muito provado pelo demônio, e Deus falava para ele, né? Uma vez Santo Antão falou: aonde você estava? Né? Eu estava aqui lutando, aonde você estava? E Jesus falou para ele: eu estava do teu lado, né? Eu gosto de ver você lutar. Então, às vezes Deus gosta de ver a gente lutar junto, né? Ou seja, ver até onde a gente resiste, mas Deus está do nosso lado. Isso é importante, né? Vocês sabem que muitas vezes você não pode fazer para o desenvolvimento de uma criança, você não pode fazer tudo pela criança, você tem que deixar ela fazer as coisas, né? Por exemplo, o pai não pode fazer tarefa do filho. Por quê? Porque daí é o pai que está fazendo tarefa e não é o filho que está aprendendo. Sabe? Ou seja, você tem que forçar o filho para ele crescer, assim Deus é conosco também. Então veja, muitas vezes a gente acha que Deus nos abandona por isso. Não, irmão, Deus está nos dando a chance de crescer. Olha, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Gente, nem que a mulher queira. Porque se a criança estiver com fome, o que acontece com a mulher? Quando a criança está amamentando? Desce o leite, não? Eu sei, eu passei por isso. Estou brincando. Mas a mulher, no caso, quando ela está amamentando, né, desce o leite, né? Então, ou seja, a mulher sabe que a criança está com fome naquele momento. Então não tem como ela esquecer. Mas veja, diz aqui na palavra de Deus, né? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas, ou seja, não amar o fruto das entranhas. Mas diz aqui, mesmo que ela esquecesse, né? Mesmo que uma mãe esquecesse do filho, Deus, aqui está dizendo, eu não te esqueceria nunca. É para você, meu irmão. Deus nunca se esquece de você. Veja, eu estou pegando aqui, gente, só passagens bíblicas. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, vai faltar tempo para pegar todas as passagens bíblicas que a gente poderia pegar. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos. Ou seja, Deus está sempre olhando para você. E como que Deus consegue isso? Gente, Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, Ele tem toda a ciência, Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Então Deus sempre, Ele sabe de cada minuto da tua vida, de cada minuto da tua vida. E lembram que nós vimos num versículo ali atrás, que dizia assim, que dizia ali, dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação. Deus não só deu o Egito, Deus deu algo muito maior para a nossa salvação. Vamos pegar lá em João 3, Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Bíblia Ave Maria, página 1387. Já para nós irmos encerrando aqui esse ensino, gente, e aí nós vamos para a parte da oração, né? Porque a questão do amor de Deus, meus irmãos, a questão do amor de Deus, ela é muito experimental. Ok? Então nós temos a parte que fala da pregação, aqui que nós estou fazendo esse ensino, mas ela vai muito da parte de nós experimentarmos o amor de Deus. Bíblia Ave Maria, 1387, João 3, 16 e 17, diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo. Veja, aqui quem está falando é Jesus, gente, é Deus. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho
único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Meu irmão, Deus não quer a condenação de ninguém. Dogma de fé nosso. Vocês sabem, Deus não criou a doença, Deus não criou a morte e Deus não criou o inferno. A doença, a morte e o inferno vieram ao mundo por meio do pecado. Mas Deus não quis que o homem pecasse. Deus instruiu. E aí quando o homem peca, isso que vai ser falado na semana que vem sobre o pecado, né? Quando o homem peca, ainda assim quando o homem peca, Deus manda, né? Deus manda o seu próprio Filho, ou seja, a Trindade, né? O Filho vem para quê, gente? Para nos salvar. Por isso, nós nunca podemos dizer que nós não temos valor. Uma pessoa não pode dizer, eu não tenho valor. Como que você não tem valor, meu irmão? Você custou o sangue de Deus. Você custou o sangue de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, olhe para aquela cruz ali. Aquilo ali, meu irmão, foi por você. Se você acha que nunca ninguém fez nada de amor por você, né? Nós estamos olhando ali alguém que deu a vida por você e esse alguém é Deus. Deus morreu por você antes mesmo de você existir, antes mesmo de você nascer. Jesus já fez esse gesto de sacrifício. Para quê? Para que você tenha a salvação, para que você seja salvo, para que você não seja condenado ao inferno. Isso, gente, esse grande gesto, esse nobre gesto, esse grande gesto de amor, né? O maior milagre de Deus, conforme diz, né, o Padre Paulo Ricardo, o maior milagre de Jesus foi o que, gente? Foi Jesus não ter fugido da morte. Esse foi o maior milagre de Jesus. Ou seja, porque ele poderia, mas o que ele faz, gente? Ele entrega a sua vida para que nós não fôssemos condenados por meio do pecado. Como eu falei para vocês, meus irmãos, como eu comentei com vocês, a questão do amor de Deus, ele também, além da gente conhecer, algo que é importante é nós experimentarmos, né? Ou seja, eu acho que essa segunda parte ela é muito mais interessante nós experimentarmos, e a gente experimenta isso na oração. Porque é bom conhecer, mas você experimentar isso é sagrado, gente. Ou seja, é sagrado, é divino. E é isso que eu quero convidar você a fazer agora. Fique numa posição bem confortável, feche teus olhos. Feche os teus olhos, meu irmão. E assim, esqueça a pessoa que está do teu lado agora. Mesmo que essa pessoa seja para você importante, se a pessoa seja teu esposo, tua esposa, teu filho, claro, se a criança tem colo não vai esquecer, não tem como, né? Mas assim, você e Deus. Nós vamos fazer aqui um exercício. Gente, isso não é literatura, isso não é romantismo, isso que nós estamos fazendo aqui é real. A palavra de Deus diz, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Meu irmão, foi Jesus quem falou. Você se dá conta de que Deus está aqui agora? Sim, Deus que criou o céu, a terra, Deus que criou os anjos, os homens, todas as criaturas, Ele está aqui agora. Ele está diante de você, Ele está na tua frente, Ele conhece você.
Ele conhece cada pensamento que se passa em sua cabeça. Ele conhece cada sentimento que tem no teu coração. Ele quer te amar. Ele quer que você sinta esse amor. Porque faz quanto tempo, meu irmão, talvez que nós temos fechado o nosso coração e fechado a nossa vida para Deus. Meu irmão, Deus nunca se afastou de você. Talvez você se afastou de Deus em momentos da tua vida, mas Deus nunca se afastou de você. Sempre esteve perto. Só que muitas vezes, meu irmão, você não pediu ajuda. Você não pediu ajuda para o Senhor. E o Senhor, respeitando a sua liberdade, nada pôde fazer por você. Mas hoje vamos rezar. Vamos dizer assim, isso é rezar. É você falar com Deus, reconhecendo que Ele é a majestade divina. E você falar com Deus, você diz para Deus, você abre o teu coração. Conta como estão as coisas na tua casa. Conta como estão as coisas no teu serviço. Fala para Ele. Vai falando. Conta do medo que você tem, do medo da doença, da morte, do futuro. Fala para Ele. Fala para Ele. Ele te ama, meu irmão. Ele quer entrar em tua vida, Ele quer te abraçar. Ele quer dizer para você, filho, você é querido, você é especial, você é uma bênção, a sua vida é uma bênção. Mesmo que talvez as pessoas tenham dito coisas diferentes, a tua vida é uma bênção, a tua vida é um dom, a tua vida tem um propósito, você é importante. Não se desmereça. Você é lindo do jeito que você é. Você é linda do jeito que você é. Mesmo que talvez tenham tirado sarro de você na infância por alguma coisa, mesmo que talvez ainda hoje façam bullying com você, meu irmão, Deus está dizendo, você é especial, você é único. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém igual a você. Meu irmão, se abra para Deus. Deixa Deus te amar. Deixa Deus te amar. Todas aquelas imagens que foram colocadas de Deus, como Deus sendo muitas vezes apenas um juiz severo. Claro, Deus, Ele é justo, mas Deus também é amor. E nós estamos no tempo da misericórdia. Nós estamos no tempo de vivenciar esse amor de Deus. O tempo da misericórdia só termina com a morte. Então nós estamos em tempo de misericórdia. Deixa Deus te amar. Deixa Deus te amar.